O Marcial não é uma boa opção para o Flamengo. Com a lesão do artilheiro Pedro, o Flamengo se viu na necessidade de contratar um novo atacante e Marcial, ex-Manchester United, acabou entrando na mira. Nesse vídeo você entenderá por que Anthony Marcial pode ser uma contratação de altíssimo risco para o Flamengo. Problema inesperado. O grande problema inesperado do Flamengo nessa temporada foi com certeza essa recente lesão no joelho do atacante Pedro. Com isso ele ficará um bom tempo fora dos gramados e só voltará em 2025. Ou seja, o grande homem-gol do Flamengo fica agora fora do restante da temporada, logo nos jogos, nos momentos mais importantes, que são quais? Reta final da Copa do Brasil, reta final do Brasileirão e reta final da Libertadores. E o desempenho do Pedro em 2024 era um desempenho especial e não era à toa que ele tinha sido convocado para a seleção brasileira. Em 43 jogos, ele tinha 30 gols até então e 8 assistências. Uma média absurda. Então, com a lesão do Pedro, o Flamengo se viu na necessidade de correr para o mercado para achar uma peça de reposição para ele. E foi aí que surgiu o nome de Anthony Marcial. Quem é Anthony Marcial? Logo quando Pedro se lesionou, vários nomes foram ligados ao Flamengo. Um atacante francês, Wissam Ben Yedder, ex-Mônaco, foi cogitado. Se falou no Memphis Depay antes de ele fechar definitivamente com o Corinthians. E depois surgiu o nome de Anthony Marcial, jogador que nesse momento está livre no mercado após o final do seu contrato com o Manchester United no mês de junho. Atacante de 28 anos. Para quem nunca o acompanhou, foi formado nas categorias de base do Lyon, mas teve seu primeiro destaque no futebol francês defendendo o Mônaco. Até que, após se mostrar um jogador promissor, foi comprado pelo Manchester United por 60 milhões de euros. Como eu disse, ele era enxergado como um jogador promissor e chegou até a vencer o prêmio Golden Boy, que é uma premiação dada para o melhor jogador do mundo sub-21. Então, na época, todo mundo apostava que o Marcial seria um dos grandes jogadores do mundo. Isso acabou não se confirmando. Nunca superou o status de eterna promessa e oscilou momentos bons e péssimos no Manchester United. Até na seleção francesa também nunca foi um jogador de ter muitas oportunidades. Então, resumindo, um jogador que com o tempo se tornou mediano. Os pedidos do atacante. Segundo informação do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo esteve em contato com o Marcial nos últimos dias e já ouviu qual é o pedido do jogador para que essa transferência possa acontecer. Lembrando que ele ainda pode ser contratado porque ele está livre no mercado, então não tem aquele impeditivo na questão de fechamento de janela. O atacante de 28 anos pediu ao Flamengo um salário de 2 milhões de reais por mês e um contrato de 3 anos, o que significaria que ele ganharia num pacote total 72 milhões de reais com o tempo do contrato. Isso sem incluir luvas e bônus. Então a operação pode ser mais cara ainda, sendo até mais cara do que agora a do Memphis Depay no Corinthians, que fechou em 70 milhões. Por que é um negócio de risco? O que os torcedores do Flamengo precisam prestar atenção e devem sim se preocupar é com o recente retrospecto do Marcial. Não se apeguem apenas ao fato de ser um jogador com currículo na Europa, um jogador com passagem por seleção francesa, porque se você pega de fato os últimos anos do Marcial, você vê que ele é um jogador bem mediano. Vou pegar aqui alguns números para apresentar para vocês. Primeiro, vamos falar em termos de lesões. Na temporada passada, ele ficou de fora por 110 dias, ou seja, ficou 110 dias no departamento médico, por 3 lesões diferentes. Então, um jogador que ainda nem chegou nos 30 anos e já tem um extenso histórico de lesões. Aí, imaginem, o Flamengo o contrata pagando 2 milhões por mês e ele logo de cara se machuca. Isso vai ser um grande problema, ainda mais para o Flamengo, que tem tido que conviver com diversas lesões de jogadores importantes. Então, se já não bastasse essa questão das lesões, quando o assunto é dentro de campo, colocar a bola na rede, o Marcial também hoje não é um nome referência. Para vocês terem uma noção, nos últimos 4 anos dele na Europa, sabem quantos gols ele fez?
20. Ou seja, ele, nos últimos 4 anos na Europa, não fez a quantidade de gols que o Pedro fez só agora em 9 meses de 2024. Absurda essa comparação. E mais, na última temporada em que ele jogou no Manchester United, ele marcou só 2 gols. Fora que não atua desde dezembro de 2023. Porque como ele teve lesões e depois esteve fora dos planos do Manchester United, então ele tá há todo esse tempo parado sem realizar uma partida oficial sequer. Então são 2 cenários de altíssimo risco. O Flamengo contratá-lo pagando esse alto salário e ele viver com lesões, e a outra opção seria o Flamengo contratá-lo pagando essa bala e ele em campo não corresponder, não conseguir fazer o mesmo que o Pedro, por exemplo, vinha fazendo. É que por muitas vezes a galera se apega ao fato do cara ser europeu, jogar numa grande liga, mas isso não significa que ele vai vir pra cá e vai ter um rendimento estrondoso. Nem sempre funciona assim. Qual pode ser a solução? Como eu tô dizendo que o Martial é uma contratação de alto risco, então coloco aqui 3 opções para o Flamengo para não contratar o Martial. A primeira é a mais simples de todas. Contratar outro jogador, ir atrás de outro nome, que seja um jogador com um histórico de lesões mais confiável, um jogador que venha de um rendimento atuando com mais gols, o que nesse caso, nessa comparação, nem é tão difícil. Essa seria a primeira opção. A segunda seria uma opção que já foi utilizada no passado por outros treinadores do Flamengo e funcionou bem, que é qual? Utilizar o Bruno Henrique improvisado como camisa 9. Porque como o Flamengo tem vários atacantes de lado de campo, você colocaria o Bruno como camisa 9 e ele daria conta do recado. É um jogador que finaliza bem, manda muito bem na bola aérea, ele geraria muito perigo ainda assim para a defesa adversária. E outra, querendo ou não, é um jogador que o Flamengo já tem. Já está pagando o salário dele. É só fazer essa alteração no posicionamento. E a última opção, que eu sei que alguns flamenguistas vão torcer o nariz para ela, é uma que também tem essa ligação do cara já tá no time, que é tentar recuperar o Gabigol. Ele nesse momento ainda está lesionado, mas ele tem contrato até o final do ano. E querendo ou não, era o reserva imediato do Pedro. Com ele estando à disposição, tentar recuperá-lo nessa reta final da temporada pode acabar sim também sendo uma opção. Porque, não menosprezando, mas o Carlinhos não tem, na minha opinião, futebol para ser o titular do Flamengo com essas ausências. Então, por isso, eu apostaria ou no Bruno Henrique improvisado, ou então em tentar recuperar o Gabigol. Isso caso o Flamengo não vá ao mercado para contratar um outro jogador. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Após os números que eu trouxe em relação a lesões e ao baixo número de gols, na sua opinião, ainda vale a pena para o Flamengo tentar a contratação de Anthony Martial? Não se esqueça de comentar para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quinta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!